54 Reincarnated capítulo 216. Autor: Sorriem Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Enquanto os aplausos continuavam, Alexander abordou o comitê especial novamente. O comitê especial, que o vê se aproximando, imediatamente se fecha e senta direito. Olá, gostaria de expressar minha gratidão por vir aqui neste momento importante, disse Alexander educadamente enquanto se curvava levemente para eles. Sua principal prioridade é obter financiamento do governo, já que sua empresa não pode arcar com os custos, e ele esperava que o lançamento do foguete lhes desse a confiança de doar fundos aos militares para promover o programa espacial. Foi um prazer, Majestade. Estou feliz, para ser honesto. Nunca esperei que nossa tecnologia chegasse ao espaço. Isso certamente chegará aos ouvidos de It, disse o presidente enquanto agarrava as duas mãos de Alexander e as envolvia e as sacudia levemente. Sua Majestade, eu tenho uma pergunta. Lançamos um foguete ao espaço, qual é o benefício disso para o nosso país? Perguntou um dos presidentes. Alexander olhou para o homem de meia idade e respondeu. Bem, senhor, em primeiro lugar, teremos uma vantagem tecnológica no espaço que nenhum país ainda não alcançou. Em segundo lugar, podemos usá-lo para espionar nosso inimigo de cima indefinidamente sem que eles tenham a chance de derrubá-lo, salvando a vida de nossos agentes implantados no exterior. Em terceiro lugar, os satélites podem ser usados para estudar a própria Terra. Como todos sabemos, a Terra tem muitos mistérios e os satélites podem nos ajudar a desvendá-los. Em quarto lugar, pode ser usado para monitorar o clima, o que fornecerá previsões precisas de que nossos antigos tempos de alerta para furacões serão quadruplicados, potencialmente salvando dezenas de milhares de vidas ruteinas e centenas de milhões de rublos em socorro a desastres. E por último, pode ser usado para navegação na terra, no ar e no mar. Quando Alexander concluiu suas declarações, o presidente soltou um suspiro. Isso soa maravilhoso. Pensar que os satélites têm uma variedade de aplicações e usos benéficos para o nosso país. Farei o meu melhor para impulsionar este programa espacial, Vossa Majestade. Alexander sorriu e apertou sua mão. Muito obrigado, presidente. Depois de terminar suas conversas com o comitê especial, os guardas os escoltaram para fora da sala de controle. Alexander olhou para trás e notou Sebastian parado diante dele como se esperasse que ele terminasse de conversar com o comitê. Sua Majestade, isso é 2 vezes seguidas. Uma bomba que pode potencialmente destruir uma cidade e um foguete que pode ir para o espaço. Isso é fascinante. Agora sei onde o dinheiro está sendo gasto, disse Sebastian. Enquanto eu estiver supervisionando o desenvolvimento dos programas que iniciei, tudo irá progredir sem problemas. Agora pretendo expandir nosso programa espacial para uso civil e militar. E isso significa muito dinheiro, certo, Vossa Majestade? Sebastian perguntou brincando. O dinheiro tem sido uma preocupação primordial para mim, então sim, precisamos muito dele. Alexander suspirou, pensando em algo. Para iniciar mais projetos, Alexander precisaria encontrar uma maneira de levantar muito dinheiro. Ele pode fazer isso fazendo a transição de um padrão ouro para uma moeda fiduciária. Vincular o valor de uma moeda a um recurso fixo como o ouro é inerentemente perigoso porque não permite que o governo controle o valor da moeda. Assim como o governo só pode imprimir mais dinheiro se o ouro for adicionado ao tesouro, o que é ruim quando ocorre uma crise econômica severa, como a inflação. Mudar para um sistema em que o próprio dinheiro é fiduciário permite que um governo imprima dinheiro conforme necessário e permite que a força da economia de uma nação aumente seu valor, em vez de depender da extração de um metal do solo. Isso vai ser um monte de trabalho técnico no lado financeiro. Alexander não tem muito conhecimento em finanças como tem em ciência e engenharia. Então, isso vai ser uma grande consulta com especialistas financeiros do Império da Rutena ou possivelmente de outro país e ajudá-los, fornecendo insights sobre o futuro das finanças que ainda são usadas no século XX. E claro, existe a possibilidade de que outros países não gostem da ideia,
tornando os rublos inúteis no comércio global. Mas isso não será um problema, pois o rublo está começando a se tornar a moeda mais forte depois do dólar e da libra. Contemplar algo em que ele não é especialista realmente dói sua cabeça. Este vai ser outro tema a discutir com o ministro das Finanças a par dos cartões de crédito que pretende implementar. Sua Majestade, o engenheiro chamou, descarrilando sua linha de pensamentos. Eu acredito que você e eu temos algo para discutir sobre um novo satélite. Ah, isso mesmo. Alexander respondeu, lembrando-se de sua conversa não muito tempo atrás. Seu olhar cintilou para Sebastião e falou: eu tenho algo para discutir com o Sr. Wegener aqui. Então você sabe o que acontece. Vou me dispensar, Majestade. Sebastião disse e fez uma reverência antes de sair da sala de controle, deixando Alexander sozinho com o cientista-chefe do programa espacial. Deixe-me perguntar uma coisa, Wegener. Como viajamos longas distâncias? O engenheiro coçou o rosto, surpreso com a pergunta não relacionada a foguetes. Nós pegamos um mapa e usamos uma bússola, eu acho. Está correto. Mas você sabe que nem todas as pessoas neste planeta sabem ler um mapa, muito menos usar uma bússola ou outros dispositivos de medição. E daí se existe essa coisa que pode descobrir sua localização exata a qualquer momento, não importa onde você esteja. Sua Majestade. Ainda estou confuso. O engenheiro disse, sentindo-se envergonhado por não conseguir determinar o que Alexandre está apontando. Vamos aqui para esta estação. Alexander caminhou em direção à estação. Ele lhe entregou o fone de ouvido. O engenheiro colocou os fones de ouvido e começou a ouvir um bip. Este som. Esse é o som produzido pelo satélite que chamamos. Alexander ainda não nomeou o satélite. Bem, ele acha que vai dar crédito aos russos por isso. Por enquanto vou chamá-la de Sputnik. Sputnik significa literalmente companheiro de viagem em ruteniano, Alexander disse e continuou. Agora foque nesse som. Ao medir as mudanças na frequência dos bips do Sputnik à medida que ele passa, podemos identificar exatamente onde o satélite está. Entendo, o engenheiro cantarolou. Alexandre explicou mais. Portanto, temos a capacidade de rastrear onde Sputnik está usando sua frequência e trajetória conhecida. A grande questão é se podemos localizar o satélite por seus bips. O satélite também pode nos localizar apontando a localização de um receptor. Porque você sabe, para ouvir os bips, precisávamos de um receptor. Com suas palavras, o engenheiro se sentiu iluminado, como se algo tivesse acabado de se abrir em sua mente. Acho que entendi agora, Majestade. Bem, essa é a minha ideia. Eu já tenho um nome para isso também, disse Alexander. Posso saber o que é, Majestade? O engenheiro perguntou. Eu chamo isso de sistema de posicionamento global. Eu já fiz as contas. Vamos precisar de 24 satélites com cada um circulando o planeta 2 vezes por dia em uma das 6 órbitas fixas para alcançar cobertura global 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alexander parou quando notou algo estranho no rosto de um engenheiro. Você já fez as contas? Vossa Majestade. Você é um gênio. O engenheiro exclamou. Eu sou verdadeiro. Alexander sorriu orgulhosamente e então começou a rir um pouco. Ele olha em volta antes de continuar. Com o sistema de posicionamento global, os militares terão uma vantagem de navegação na água, no ar e em terra. Não apenas para navegação, mas também para guiar mísseis. Já tem o projeto dos satélites e dos foguetes que vamos usar para enviar ao espaço. Outro foguete de novo, Majestade? O engenheiro gaguejou. Sim, seu nome é Atlas, revelou Alexander. Reencarnate capítulo 217. Após a discussão de Alexander com o engenheiro sobre a criação do sistema de posicionamento global, Alexander foi para seu quarto descansar um pouco. A sala era simples e não tão luxuosa em comparação com seu escritório no Palácio de Inverno ou o escritório no VC25. Há uma cama com um colchão branco sobre ela, uma escrivaninha para ele usar se quiser fazer algum trabalho aqui, e não há janelas, tornando o ambiente um pouco sombrio.
Alexander sentou-se em sua cama e ergueu o queixo enquanto contemplava algo. Com o teste bem-sucedido da bomba atômica e do lançamento do foguete, ele se sente realizado. Nos últimos 4 anos, esses 2 projetos são os que ele focou. Embora o programa espacial seja bastante novo para o governo, sem o conhecimento deles, ele trabalha no projeto há 2 anos secretamente com seu próprio financiamento. Quando ele percebeu que seus fundos sozinhos não poderiam sustentar o programa, foi quando ele pediu a ajuda do Conselho Imperial para financiar o projeto. A burocracia do Império Ruteno, onde algo deve ser aprovado pelo Conselho Imperial através de uma votação antes de passar para o Imperador para oficializá-lo, está deixando Alexandre um pouco frustrado. Ele acabou de perceber o poder que acabou de perder para o povo. Os imperadores da Rutênia não são mais governantes autocráticos, onde o imperador da Rutênia exerceu uma vez antes e tudo se curva à sua vontade. Bem, não adianta chorar pelo leite derramado. Sua única escolha é seguir em frente e trabalhar pelo melhor interesse de seu país. Pensando bem, ele nunca quis ser o governante supremo em primeiro lugar. Afinal, é trabalho após trabalho após trabalho. Quem quer esse tipo de vida? Em seu mundo original, Alexander experimentou uma vida luxuosa onde ele pode fazer o que quiser sem as algemas de começar a trabalhar porque é uma obrigação. O dinheiro simplesmente entra em sua conta bancária e gasta como quiser. Bem, tudo isso mudou quando ele se envolveu menos no negócio e decidiu resolver o problema por conta própria. Que, por sinal, é a causa de sua reencarnação. Imagine, se ele não tivesse ido naquela época, ele ainda estaria em seu mundo original. Mas também imagine o que aconteceria se ele não reencarnasse aqui. Anastasia provavelmente morreria porque a cura para a tuberculose ainda não foi inventada. As irmãs de Alexander também teriam suas vidas em perigo pelos revolucionários que estão tentando assumir o governo com seus ideais revolucionários. Sebastião se tornaria o próximo imperador da Rutênia por causa das leis paulinas promulgadas pelo antigo imperador Paulo I, 2 séculos atrás, que proibiam as mulheres de suceder no trono. Embora ele não saiba como Sebastião governaria o Império Ruteno, ele tem certeza de que, se eles seguirem os velhos hábitos, o Império entrará em colapso. Então ele deveria ser grato ou ingrato por ter reencarnado neste mundo. Alexandre sentiu primeiro. Enquanto ele estiver vivo, ele fará o que for preciso para mudar o mundo onde suas irmãs poderiam vagar livremente pelo mundo sem medo de serem mortas por governos estrangeiros ou pela mão negra e também um mundo onde seus filhos terão um futuro. Esse era o objetivo final. Talvez seja hora de pressionar os serviços de inteligência estrangeira para encontrar a mão negra e também investigar se o governo do Império Yamato tem algo a ver com a tentativa de assassinato de suas irmãs. Ele havia decidido que pediria atualizações quando chegasse em casa. Uma batida na porta soou, tirando Alexander de seus pensamentos. Ele se levantou para abrir a porta. Roland? O avião está pronto? Alexandre perguntou. Não, Majestade, mas nos é dado um tempo aproximado. O avião estará pronto em 20 minutos, então partiremos em 10 minutos. Além disso, Sebastião gostaria de ter um momento do seu tempo. Ok, deixe-o passar, disse Alexander. Roland curvou-se levemente e sinalizou para os guardas deixarem Sebastião vir. Sebastião avançou e entrou em seu quarto. Algo está errado, Sebastião? Sim, Sua Majestade, um grande. Sebastião respondeu solenemente. Alexander levantou uma sobrancelha para o tom sério do outro. O que aconteceu, Sebastião? É sobre a guerra. Sebastião suspirou enquanto balançava a cabeça. Não, Sua Majestade. Acabei de falar ao telefone com o ministro das Relações Exteriores, Sergei, dizendo que o governo da dinastia Han está querendo entrar na guerra e está pedindo nossa permissão. Os olhos de Alexandre se arregalaram. O que? Não, rejeite imediatamente. Podemos cuidar de nós mesmos e não precisamos da ajuda dos outros. Além disso, sua entrada na guerra poderia desencadear uma aliança defensiva com o Império Britânia. Isso não pode acontecer a todo custo. Farei, Sua Majestade. Sebastião inclinou a cabeça levemente.
Eles pelo menos nos disseram o motivo pelo qual querem entrar na guerra. Alexandre perguntou. Eles não declararam, mas Sergei acredita que pode ser que eles quisessem se vingar da Primeira Guerra em Yamato e retomar Taiwan que foi cedido a eles sob os termos do Tratado de Shimonoseki. Concordo com sua inferência, Vossa Majestade. Entendo, mas minha decisão não mudará. Diga à dinastia Han que eles devem ficar fora da nossa guerra. Se eles querem muito a ilha, façam isso assim que nossa guerra com o Império Yamato terminar. Entendido, Majestade. 4 horas depois, Alexandre chegou a São Petersburgo. A noite escureceu consideravelmente, um cobertor de estrelas se estendendo acima dele enquanto seu helicóptero de transporte exclusivo VH-3D se dirigia para o Palácio de Inverno. Ele olhou pela janela e contemplou a bela vista da paisagem urbana onde as luzes brilhavam intensamente, iluminando as estradas. Seu coração se aqueceu ao perceber que antes não era assim. Verdadeiramente, a capital do Império Ruteno melhorou dramaticamente ao longo dos anos. O helicóptero chegou ao espaço aéreo do Palácio de Inverno e a equipe de segurança em terra iniciou os procedimentos necessários para liberar o helicóptero em que ele estava. Alexander pegou uma garrafa de uísque na geladeira e se serviu de um copo. Enquanto bebia, ele olhava pela janela, deixando sua mente vagar pela vastidão da Rutênia. Com certeza era grande, ele murmurou. Ele reiterou tanto o tamanho de seu país. A viagem foi cansativa porque ele teve que acordar às 4 da manhã e a viagem toda durou quase 10 horas. O transporte é realmente um problema no Império Ruteno. Ainda bem que ele já se deu uma solução e fez com que o tempo consumido em suas futuras viagens a outra cidade seja menor. Porque se não o fizesse teria que se contentar com trens antiquados. Mas ainda assim, ele é o único que tem esse luxo. Seu povo está sofrendo com o transporte demorado apenas para ir de uma cidade a outra. Talvez no ano que vem ele comece a diminuir a restrição imposta aos aviões a jato, permitindo a operação de aviões comerciais a jato. Ele está até pensando em exportar sua tecnologia para outro país para aumentar ainda mais sua economia em todos os setores. Mas ele sabia que isso representava um grande risco, pois países estrangeiros poderiam fazer engenharia reversa. A solução para esse problema é bastante simples, instalando algum tipo de cavalo de Troia ou beaquedor, ou transmissor localizador dentro da aeronave. Se a nação estrangeira tentar reutilizá-la como uma aeronave militar, as forças armadas rutenas podem derrubá-los antes mesmo de chegarem ao espaço aéreo do Império Ruteno. Mas engenharia reversa levaria muito tempo, pois outras nações estrangeiras não têm capacidade, conhecimento e infraestrutura para fazer uma. Assim, nos próximos 5 ou 10 anos, o Império Ruteno terá o monopólio da indústria aérea. E mesmo que eles o alcancem, quando chegarem lá, a tecnologia de Rutenian estará de 10 a 20 anos à frente deles. Como ele já tem uma bomba atômica, a segurança de Rutenia está garantida, então ele não está nem um pouco preocupado. E antes que ele percebesse, o helicóptero pousou na praça do palácio. Sua Majestade, Roland chamou. Alexander pegou uma caneta do bolso e tirou o papel que Roland deu a ele. Ele assinou. Obrigado por vir comigo, Roland. A partir da próxima semana, você começará a sua pausa de 4 meses. Antes de fazer isso, você tem que entender uma coisa. Como você é meu chefe de segurança, às vezes você está envolvido em reuniões de natureza confidencial. Portanto, você não tem permissão para deixar o país sem minha permissão. Saiba que isso é para sua segurança e para a segurança nacional da nação. Eu entendo, Sua Majestade. Alexander se levantou e ofereceu um aperto de mão. Roland pegou e apertou com firmeza. Reencarnate capítulo 218. 2 de novembro de 1927. Alexander estava em seu escritório, lidando com assuntos em mãos atrás de sua mesa enquanto Sebastian conduzia seu relatório diário para ele. Entramos em contato com a legação Anese aqui na Rutênia para informá-los de nossa decisão de desaprovar a dinastia Han de entrar na guerra, pois isso poderia levar à aliança defensiva que o Império Yamato e o Império Britânia assinaram.
O segundo relatório trata de outra tentativa de ataque da Força Aérea de Yamato na península de Shuzon. Alexander parou o movimento de sua mão que segurava o blinho enquanto olhava para Sebastian. Outro ataque que você diz? Isso mesmo, Sua Majestade. O Império Yamato conduziu outra operação de bombardeio noturno novamente, mas nossos caças os interceptaram no espaço aéreo de Busan. Além disso, há algo que você precisa saber, Majestade. A munição que o Império Yamato carregava em seu compartimento de bombas e pontos difíceis são mostarda. Tudo isso está de acordo com a agência de inteligência estrangeira que interceptou a transmissão de rádio de Yamato. Eles estão recorrendo a meios ilegais, hein? Isso significa que os altos comandos Yamato estão desesperados. Acho que é hora de reconsiderar o bombardeio de Tóquio. Alexander colocou o blenhe na boca antes e mastigou. Espera, Majestade. Você está realmente considerando aquela opção que rejeitou semanas atrás? A voz de Sebastian aumentou com a decisão repentina de seu imperador. O chefe do Estado-Maior Conjunto tem sugerido que bombardeemos sua terra natal, especificamente suas fábricas e indústrias que estão apoiando os esforços de guerra, afirmou Alexander com naturalidade. Ele tomou um gole de café antes de continuar. Eu estive pensando sobre isso. O Yamato tentou bombardear Vladivostok. Não teve sucesso, mas o fato de estarem lá significa que pretendiam prejudicar meu povo em Vladivostok. Eu simplesmente rejeitei um ataque retaliatório por medo de quebrar as convenções de Genebra e receber condenação verbal de outro país. Não quero manchar a reputação da Rutena ordenando uma operação de bombardeio que poderia matar civis sem mérito. Eu não sou um bárbaro. Mas agora as coisas mudaram quando li os termos da Convenção de Genebra. Foi declarado que podemos atacar fábricas, portos. Entendo, agora entendo, Vossa Majestade. Sebastian assentiu em concordância. Já temos provas de que os bombardeiros Yamato que sobrevoaram a península de Shozon carregam armas químicas. Se você quiser, trabalharei com o ministro das Relações Exteriores, Sergei, para conversar com o Império Britânia, os Estados Unidos, a República Francesa e o Império de Yuan para informá-los de que estamos atacando suas fábricas. Informá-los? Alexander ficou sem palavras por um momento. Sebastian apenas assentiu. Sua Majestade, se atacarmos sem avisá-los, eles podem arriscar seus civis que vivem em Tóquio. Queremos ter certeza que as únicas vítimas em nossa campanha de bombardeio são apenas Yamatos. Informar que estamos atacando da embaixada a tempo para evacuar seus cidadãos da área. Mas os funcionários da Yamato não vão descobrir isso. Alexander fez uma pausa e percebeu algo. Oh, que pena. Sim, as pessoas podem ser movidas, mas os prédios não. Afinal, nosso objetivo é destruir suas fábricas. Sim, Sua Majestade. E se o bombardeio ainda não quebrou suas vontades, acredito que o chefe do Estado-Maior sugeriu outro. Sim, um bloqueio naval. Basicamente, vamos matar de fome a nação insular que depende das exportações. Nossa marinha fundará os navios mercantes de Yamato, mas o problema são os navios estrangeiros. Ainda bem que já tem uma solução para isso. O que é, Vossa Majestade? Sebastião perguntou, curioso para saber o que Alexander diria a seguir. O imperador sempre opta por uma abordagem pacífica, então será o mesmo neste caso? Diga a eles para se virarem ou então vamos afundá-los, Alexander disse resolutamente. Agora ele está assumindo uma postura agressiva. Alexander agora está mudando gradualmente. Mas por que agora? Sebastião ponderou por um segundo enquanto tentava encontrar uma possível explicação. A Segunda Guerra Ruto-Yamato tem favorecido o Império Rutene e as superpotências não estão implícita ou explicitamente ajudando Yamato. Será que talvez eles estejam agindo com cautela? Dado que a Rutene está usando novas tecnologias, os generais de cada país respectivo poderiam aconselhar seu governo a não tomar medidas drásticas e dizer-lhes para observar a guerra. Afinal, você não entra em uma luta sem antes conhecer todas as capacidades do seu inimigo. O Yamato está aprendendo da maneira mais difícil. Assim,
A postura agressiva de Alexandre em navios estrangeiros não é uma mera tentativa de provocar a guerra. O imperador percebe que os países estrangeiros não farão nada. Porque digamos que se Sebastião fosse um conselheiro do chefe de Estado, ele também aconselharia ir contra a Rutênia. Os correspondentes de guerra que foram a Choson para cobrir a guerra e contar a história devem estar na Berlinda agora, especialmente quando estão descrevendo como é a guerra. Então, sua decisão é final, Sua Majestade? Sim, mas desta vez, será uma nova arma que irá desmoralizar não apenas o Império Yamato, mas também as nações estrangeiras. Os olhos de Sebastião se arregalaram quando ele se lembrou do teste da bomba atômica. Vossa Majestade, você vai usar isso? Alexandre balançou a cabeça. Sebastião, eu te disse antes, não disse? Não vou usar nosso único trunfo para derrotar o Império Yamato. Temos uma infinidade de munições convencionais que podem causar tanto dano quanto uma bomba atômica. Muito bem, Majestade. Se você diz, Sebastião deu um suspiro de alívio interiormente. Apesar de Yamato ser seu inimigo, ele não consegue imaginar o dano catastrófico que a bomba atômica traria caso Alexandre decidisse bombardeá-lo com ela. Ele testemunhou em primeira mão, após a explosão nuclear, é um poder tão poderoso que pode arrasar uma cidade inteira. Enquanto eles discutiam, uma batida na porta interrompeu a conversa. Você está esperando outro visitante, Sua Majestade? Sebastião perguntou. Não, eu não, respondeu Alexandre antes de olhar para a porta. Quem é esse? Sou eu. Irmão. Posso entrar? Aquela voz. Tifania. Sebastião pronunciou. Você tem algo a relatar? Não, Majestade. Acho que cobri todos os principais relatórios. Vou me despedir agora e deixar vocês dois sozinhos. Sebastião fez uma reverência e deixou seu escritório. Tifania entrou com um documento nas mãos. Tifania, bom dia. Eu não esperava que você me visse. Por favor, sente-se. Alexandre ofereceu uma cadeira a Tifania. Ela se sentou e colocou o documento sobre a mesa. Alexandre olhou para ele momentaneamente antes de falar novamente. Como você está, Tifania? Me desculpe se não estou mantendo contato com vocês três. Não, está tudo bem, irmão. Acho que estou bem agora. O médico tem sido uma grande ajuda para eu seguir em frente. De qualquer forma, irmão, preciso da sua ajuda com uma coisa. O que é? Se for você que vai de novo para outro país, não se preocupe em perguntar, eu vou recusar de cara. Disse Alexandre. Não, não é isso, irmão, deixe-me terminar, Tifania suspirou. Irmão, você pode me conceder um favor? Tenho pensado muito nisso. Se devo seguir estudos sociais ou engenharia. Vendo que você contribuiu muito para a área de engenharia, me inspirei. Irmão, você pode me conceder meu favor e se tornar meu tutor. Reencarnatei capítulo 219. Sinto muito, Tifania. Você poderia repetir o que acabou de me dizer? Alexandre disse, surpreso com o desejo que sua irmã queria que ele fizesse. Eu já disse, quero que você me ensine engenharia, de preferência tudo o que você sabe sobre o assunto. Tifania repetiu em um tom de voz suave. Então ela não está brincando, ela queria que ele se tornasse seu tutor. Alexandre cantarolava enquanto refletia sobre isso. Bem, se Tifania queria, quem é ele para recusar? Na verdade, esta é uma boa chance para eles se unirem como irmão e irmã. Mas antes de fazer isso, ele tem que perguntar uma coisa importante para ela. Tifania, pensei que sua especialidade é estudos sociais. Estudos sociais e engenharia são campos completamente diferentes. O que mudou sua mente? Bem, irmão, eu só acho que estudar engenharia é mais legal do que estudos sociais porque você pode contribuir mais para o país. Eu não te disse antes, fui inspirado a estudar engenharia por sua causa. Alexandre ficou momentaneamente surpreso com suas palavras sinceras. Ele sorriu docemente com as palavras dela enquanto as apreciava. Se ela está dizendo isso dessa maneira, como ele pode recusá-la? Suas palavras de alguma forma me deixaram feliz, Tifania. Se é o que você quer,
Então eu acho que vou ter que fazer. Agora, existem muitos campos diferentes na engenharia e o tópico é amplo. Existe algum campo em que você esteja interessado? Um. Tifania fez uma pausa enquanto pensava profundamente sobre isso. Bem, irmão, em que campo você tem mais conhecimento? Engenharia mecânica, respondeu Alexander sem hesitar. Estou bastante confiante nesse campo. Ah! Tifania refletiu enquanto olhava sombriamente para baixo. Alexander inclinou a cabeça para o lado, preocupado com o que a fez fazer aquela expressão. Há algo de errado? Alexander perguntou, preocupado. Não. Não há nada de errado, é só que eu estava fazendo um curso diferente. Tifania respondeu rapidamente e sorriu novamente para tranquilizá-lo. Alexander suspirou e acenou com a cabeça em compreensão. Ele olhou para a mesa onde um documento repousava sobre ela. Então, este documento é algum tipo de problema de matemática? Sim. Mas não acho que esteja relacionado à engenharia mecânica. Tifania virou a primeira página do documento, permitindo que Alexander examinasse o conteúdo. Alexander imediatamente reconheceu o assunto. Ah! Essa é a análise de treliças. É verdade que não está relacionado à engenharia mecânica. É mais do lado da engenharia civil. Mas não se preocupe, estou familiarizado com o assunto. Então é sobre isso que você quer que eu te ensine? Tifania. Os olhos de Alexander se estreitaram quando Tifania estava olhando para ele com os olhos arregalados. Você sabe como resolver isso, irmão? Tifania gaguejou, surpresa ao saber que Alexander sabia como resolver o problema que estava causando sua dor de cabeça. Claro. Este é bastante simples, na verdade. Mas para resolver isso, você deve ter conhecimento em trigonometria, como resolver vetores de força e momento de força. É? O que é isso, irmão? Tifania franziu as sobrancelhas, sem entender o que o seu irmão havia mencionado. É com isso que estou preocupado, Alexander suspirou. O vetor é uma força que tem magnitude e direção. O momento da força, também conhecido como torque, é a tendência do corpo de girar em torno de um ponto que não está na linha de ação da força. O momento da força pode ser calculado multiplicando a força pela distância, explicou. Tifania ouviu atentamente com interesse enquanto seu rosto se iluminava. Agora esses dois estão presentes neste problema de treliça, então vamos tentar resolvê-lo. Os olhos de Alexander se voltaram para o problema dado no documento. Encontre a força que atua em todos os membros da treliça mostrada abaixo usando o método dos nós. Existem duas forças externas. Força horizontal de 50 kN no ponto C e 80 kN verticais no ponto F são muitos membros, então vou apenas mostrar como a força AB é resolvida. Tifania sentiu com a cabeça, seus olhos já fixos no problema. Para obter a força AB, vamos resolver o momento no ponto D que nos ajudará a obter a força vertical do pino de apoio do ponto A. Suponha que a rotação no sentido horário seja positiva. Assim, 3A mais 50 kN multiplicado por 1 metro é igual a 80 kN multiplicado por 0,75 metros. Resolvendo para A obtemos. Alexander escreveu sua solução em uma folha de papel em branco. 5 segundos depois, ele obteve a resposta. AV é igual a 3,33 kN. Alguma pergunta sobre como consegui? Tifania sentiu com a cabeça. O que você quer dizer com suporte de pino? Ah! Existem 3 apoios básicos na análise de treliças, são rolo, pino e um apoio fixo. O suporte de rolo tem apenas uma reação vertical, o suporte do pino tem uma reação horizontal e vertical e o suporte fixo tem reações horizontais, verticais e de momento. O ponto é sustentado por um pino, de modo que possui duas forças de reação. Acabamos de obter uma reação vertical que é de 3,33 kN. Agora encontramos a força horizontal usando a soma das forças horizontais. Você vê alguma força atuando nas treliças que são horizontais? Tifania olhou para a pergunta cuidadosamente e encontrou. Lá, no ponto C, 80 kN à direita. Bom, e essa é a resposta, Alexander revelou. É?
É isso? Como? Explique-me. A soma de FHA mais 80 kN. Transpondo para um outro lado, obtemos 80 kN negativos. Mas, irmão, por que sua resposta é positiva apesar de ser negativa? Acrescentou Tiffany. Positivo e negativo apenas indicam a direção de uma força. A direita é positiva e a esquerda é negativa. Não há valor negativo porque o valor da força não pode ser negativo. Você está familiarizado com a lei do terceiro Newton, que em toda ação, há uma reação igual e oposta. Ao ouvir sua explicação, Tiffany finalmente entendeu. Seu irmão com certeza será bom nisso. Fazendo-a sentir vergonha de si mesma por ser a única da família que estuda muito. Alexander nunca foi estudioso no passado. Ela nunca esperou que seu irmão fosse mais esperto que ela. Só há uma explicação para isso. Seu irmão é um gênio, e o gênio supera o trabalho duro. Por favor, continue, irmão, Tiffany pediu. Bem então. Para resolver a força AB vamos desenhar um diagrama de corpo livre. O tamanho do plano horizontal é de 1 metro, enquanto o plano vertical é de 0,75 metros. Usando a equação de Pitágoras, podemos determinar o comprimento do maior lado, que é a hipotenusa. A hipotenusa é igual a 1,25 metros. Agora, podemos calcular a força AB. 0,75 dividido por 1,25 multiplicado pela força AB é igual a 3,33 kN. Divida ambos os lados por 0,75 e 1,25, obtemos 5,55 kN. Como assumimos que a força AB é para baixo e obtivemos um valor positivo, isso significa que a força é tensional. Tiffany olhou para sua folha de solução, entendendo o que ele fez durante o processo. Ela não pôde deixar de sentir espanto com seu irmão. Ele fazia parecer tão fácil e, apesar de ela mergulhar no reino da matemática, ela entendia facilmente quando o irmão explicava. Agora, irmão, por favor, resolva todos os membros da força. Tiffany disse, com os olhos brilhando de emoção. Alexander estava sorrindo de volta para sua amada irmãzinha. Hora de surpreendê-la novamente. Alexander estalou os nós dos dedos e começou a rabiscar equações na folha. Tiffany assistiu enquanto seu irmão resolvia uma força para outra. Ele era rápido, muito rápido. É como se ele soubesse o que está fazendo e como calcular as coisas sem esforço. Ela mal conseguia tirar os olhos dele porque estava hipnotizada por sua performance. Quando ele terminou de resolver todos os problemas, ele terminou. Levou apenas 3 minutos para resolver. Uma pessoa comum poderia resolver esse problema em 15 a 30 minutos. Tiffany ficou sem palavras enquanto sua boca se abria ligeiramente. Seu irmão é um gênio oculto. E ela quer aprender mais sobre tópicos de engenharia com ele. Depois de muito tempo, ela conseguiu se recuperar de seu espanto. Irmão, isso foi brilhante. Claro, é necessário que alguém como eu saiba dessas coisas. Você acha que seu irmão pode construir aviões, veículos, helicópteros, eletrodomésticos e outros incríveis sem saber matemática? Alex perguntou presunçosamente. Irmão, por favor, me ensine mais. Alexander olhou para o relógio e a programação do dia. Estou livre esta manhã, então acho que posso dar-lhe o meu tempo hoje. Tudo bem? Isso é ótimo. Obrigado, irmão. Tiffany exclamou enquanto pulava alegremente em direção a seu irmão e lhe deu um abraço apertado. Alexander foi pego de surpresa por suas ações repentinas. 4 anos atrás, ela era meio repulsiva para ele, mas agora ela se tornou mais afetuosa com ele do que nunca. Alexander apreciou este momento. E assim que ele poderia envolver seu braço em torno dela, ela de repente se soltou. Seu rosto ficou vermelho quando ela percebeu o que fez. Ela se afastou dele e rapidamente saiu correndo da sala. O som de uma porta batendo contra a parede se seguiu logo depois. Isso é meio triste, Alexander murmurou. Isso significa que ela está retirando suas palavras. Ele olhou para o papel de solução. Ensiná-la sobre coisas nas quais ele é especialista o deixou feliz. Bem, acho que tenho que voltar ao trabalho então.
Reencarnated capítulo 220. Tiffany saiu de seu escritório 3 horas atrás, mas voltou imediatamente. Ela deve ter se sentido envergonhada pelo que fez com Alexander antes. No entanto, sua sessão de tutor com ele continuou e já dura 3 horas. Fico feliz que você já tenha dominado como resolver a força do momento. Será importante nas próximas aulas. Tiffany pigarreou baixinho. Claro, com quem você pensa que está falando? Sou Tiffany, que obteve notas máximas em todos os testes que o tutor real me deu. Alexander riu de seu tom arrogante. Anteriormente, ela estava tendo dificuldade em entender o conceito de momento de força e vetores de força, mas agora ela está agindo com muita confiança e quase arrogante. Bem, vamos ver se você consegue manter essa cara para cima em nosso próximo tópico. Tiffany engoliu em seco quando seu rosto empalideceu. O que você vai me ensinar, irmão? Alexander sorriu maliciosamente, sem responder à sua pergunta. Em vez disso, ele voltou ao quadro e começou a desenhar o diagrama de uma equação sobre um determinado tópico. Você ainda se lembra de suas aulas sobre integração? Integração? Sua voz tremeu ligeiramente. Essa palavra assustou. A aprovação dela em todos os testes é um exagero. Às vezes ela tira notas baixas em matemática, mas ainda assim passa. Pensar que ela poderia dar um suspiro de alívio e esquecer tudo sobre isso, pensando que não usará no futuro, vai assombrá-la novamente. Isto é mau. Ele notou que Tiffany parecia estar com medo de alguma coisa, então ele rapidamente a acalmou com suas palavras. Não se preocupe. Seu irmão também é um mestre quando se trata de integração porque os engenheiros usam bastante. Por muito, quero dizer sempre. Ei! Tiffany não podia acreditar nele. Como isso é uma coisa boa. Ela começou a se arrepender de sua decisão de mudar dos estudos sociais para engenharia. Ela balançou a cabeça, afastando esse pensamento. Sua dignidade estaria em risco se ela desistisse tão facilmente só porque a matemática é difícil. Ela sabe que a engenharia envolve muita matemática. A aula anterior com ele já deu a ela um vislumbre de como as coisas vão se complicar no futuro. Nosso próximo tópico seria sobre o momento de inércia, mas acho que será difícil para você. Então, vou apenas ensinar outra lição que ainda é importante no campo da engenharia. Atritos. Alexander anunciou enquanto limpava o quadro. Atritos. De alguma forma, Tiffany se sentiu aliviada. Ela está familiarizada com o assunto e foi discutida por seu tutor real no passado. Isso seria fácil. Agora vou ensinar a vocês dois tipos de fricção, correia e fricção seca. Então, quando Alexander estava prestes a escrever algo no quadro, houve um visitante repentino em seu escritório. Papai, o almoço está pronto. Era Anya. Ela correu em direção a ele em um caminho sinuoso com as mãos para o alto, imitando um avião. Ela parou quando viu sua tia Tiffany na sala. É? Irmã Tiffany? O que você está fazendo no escritório do papai? Anya. Alexander a levantou e beijou sua testa suavemente. Eu não disse para você bater antes de entrar? Desculpe, papai. Anya disse timidamente enquanto seus braços delicados envolviam o pescoço de Alexander. Outra pessoa entrou, desta vez foi Anastasia. E assim como Anya, ela notou a presença de Tiffany no quarto de Alexander. Tiffany, o que você está fazendo no escritório do seu irmão? Você não deveria estar no seu quarto estudando. Mas estou estudando, defendeu-se Tiffany. Aconteceu que me lembro de meu irmão ser bom em matemática. Então pedi ele que me ensinasse. O que? As sobrancelhas de Anastasia se ergueram. Ela olhou para Alexander com desconfiança e caminhou até ele. Irmão, isso é verdade? Você está ensinando Tiffany sozinha em seu escritório. Alexander acenou com a cabeça. Ela entrou de repente no meu quarto e me perguntou se eu poderia ser seu tutor. Aceitei porque não, né? Anastasia fez beicinho enquanto produzia um zumbido constante. Isso é injusto. Eu quero que o irmão me ensine também. Pena para você, Anastasia. A especialidade do nosso irmão é engenharia, não medicina. Tiffany sorriu.
Mas aquele sorriso malicioso desapareceu quando ela se lembrou de certa vez em que Alexandre realizou um milagre. O irmão ganhou um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina quando inventou uma cura para a tuberculose que salvou milhares de vidas no mundo, inclusive eu. Isso significa que o irmão também é especialista em medicina. Certo, irmão? Ah, é. Alexander soltou uma risada forçada. Bem, ele tem um PhD em bioquímica, o que o levou a ler muitos artigos médicos no passado. Acontece que ele leu um artigo médico sobre tuberculose e sua cura, dando-lhe uma ideia da doença. Mesmo que fosse esse o caso, Alexander não poderia se considerar um especialista médico, já que ele não é um médico em primeiro lugar. Mas ele pode compartilhar todas as informações médicas que aprendeu em seu mundo original com ela. Tudo bem, mas só se eu não estiver ocupado no trabalho. Acontece que minha agenda não está apertada no momento. Isso é um acordo, irmão. Anastasia concordou alegremente. Então Anastasia em medicina e Tiffany em engenharia. Se ele quiser ensiná-los de forma eficaz, terá que elaborar um plano de aula. E a Justina, existe a possibilidade dela se aproximar dele e ensinar coisas para ele. Ela é velha para isso, então talvez ele espere que ela não se aproxime tão cedo. Além disso, Justina é uma mulher inteligente que não precisa da ajuda de ninguém. Papai é tão bom assim? Anya interveio na conversa. Claro, seu papai é ótimo, Anya, disse Anastasia vertiginosamente enquanto ficava na ponta dos pés e beliscava suas bochechas. Ai. Ai. Irmã Ana. Dói. Ela riu enquanto tentava remover a mão beliscante de Anastasia de suas bochechas. Anastasia soltou as bochechas de Anya e, em vez disso, beliscou seu nariz de brincadeira. Você é um bebê tão grande. É bom ver que Anastasia está voltando ao normal após o evento traumatizante que ocorreu no Império Yamato. Esperava que fosse o mesmo com Justina. Ok, vamos parar por aqui. Você disse que o jantar está pronto, certo? Então devemos ir todos juntos, Alexander sugeriu, parando os dois. Tiffany fechou o livro e se levantou. Alexander limpou o quadro com uma borracha. Papai, deixe-me tentar. Ok. Alexander entregou-lhe a borracha e deixou-a terminar o último traço. Assim que ela termina, Alexander a coloca suavemente no chão. Segundos depois, o telefone em sua mesa tocou alto. Todos na sala se viraram para o telefone, até mesmo Anastasia. Vocês podem ir agora, eu vou depois disso, Alex disse suavemente antes de ir para sua mesa para atender o telefone. Eles deixaram seu escritório e Alexander atendeu o telefone. Sim. Você está ligando do prédio do Ministério das Finanças. Entendo. O que você quer dizer com o ministro das Finanças está vindo aqui agora? Achei que tínhamos remarcado nosso encontro para a próxima semana. Alexandre suspirou. Tudo bem, diga a ele que só vou dar a ele 30 minutos do meu tempo. Alexander desligou antes de colocar o telefone de volta no gancho. Ele então se dirigiu para onde todos estavam, para o refeitório. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.